Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
emocionar, né? São as mães da nossa igreja, cada uma de vocês que com carinho tem cumprido essa missão. Tinha ali uma última foto da minha mãezinha também, a última foto que eu tirei com ela, estava ali. Agradeço ao Senhor pela vida dela. E queria pedir cada mãe agora que ficasse de pé. As nossas princesas vão distribuir aí uma pequena lembrança, preparada com muito carinho pela irmã Silvia, esposa do Job. Muito obrigada, Silvia, pelo seu carinho, sua dedicação. Recebam o nosso... Pode entregar, gente. Recebam o nosso abraço, né? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de todas vocês, os seus filhos. Que o Senhor honre tudo aquilo que você ensinou aos seus filhos, a sua oração, que o Senhor atenda a sua oração. Ser mãe não é fácil, a gente sabe disso, mas o Senhor capacita e o Senhor fortalece. Nós vamos orar e eu vou pedir ao pastor que venha aqui à frente para fazer já essa oração e depois ele já vai assumir a palavra. Vamos orar, continua de pé, por favor, as mamães. O pastor vai orar pela sua vida, pela sua família, dedicando a todas as mães. São muitas, irmãos, faltou foto ali ainda, né? Mas a gente vai colocar esse vídeo depois aí nos grupos, para que os irmãos possam estar compartilhando com os familiares também. Vamos orar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, estamos aqui para trazer ações de graças diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, digno de receber o nosso culto, a nossa devoção. Nós te amamos e queremos te louvar nesta manhã, nos unindo assim à sua igreja espalhada em toda a face da terra. Aceita, Senhor, os cânticos, orações, a nossa palavra de gratidão nessa manhã. Muito obrigado. E hoje um dia especial que nós agradecemos por cada mãe que tem feito parte da nossa igreja, da nossa vida, nossos familiares. Que o Senhor tenha misericórdia e venha, Senhor, guardar, preservar estas mães com saúde, dando para elas, Senhor, qualidade de vida, livramentos. Que o Senhor mesmo venha preservá-las de todo embaraço, de toda confusão, mantendo assim com saúde e em paz. Que o Senhor abençoe cada mãe que está aqui hoje, e aquelas que estão resguardadas em suas casas também. Que o Senhor continue a sustentá-las, a trazer conforto, consolação para cada um, em suas lutas possam ser perseverantes, possam continuar, Senhor, com paciência, resignação, servindo ao Senhor sempre com alegria e com esperança. Cuida, Senhor, para que essas mães não desistam dos seus sonhos, dos seus projetos, de seus filhos, de seus netos, mas que sejam guardadas e mantidas na fé firme no Senhor e possam, Senhor, ver os frutos do seu trabalho, do seu empenho, da sua fé, do seu investimento. Abençoe, Senhor, todas as mães nesse Brasil, que elas sejam, nesta data, Senhor, homenageadas, mas mais do que isso, que os filhos, os netos, nós possamos honrá-las, Senhor, e expressar nossa gratidão por tanto que elas significam na nossa vida. Nós te louvamos por todas elas e agradecemos ao Senhor, que providenciou para nós, os filhos, pessoas que cuidaram e cuidam de nós, com tanto amor, com tanta afeição. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço então a Silvia e os irmãos que puderam preparar de alguma forma essa lembrança, né? E realmente, em nossa igreja sempre trazemos essa lembrança e essa gratidão e reconhecemos publicamente, né, o valor das mães. Nós reconhecemos isso. Se eu soubesse cantar, eu iria cantar igual Agnaldo Timóteo, mamãe, mamãe, né? Mas é uma música muito antiga e eu também não sei cantar, então é melhor não. Mas sintam-se homenageadas as mães, e aqui tem mães e vovós, né? E as vovós são abençoadas duplamente, não é? Tem um salmo que diz que Deus vai te abençoar para que vejam os filhos dos seus filhos. Então, você que é vovó, é abençoado duas vezes. Então, vamos agradecer a Deus por sua vida. Então, aqui nós temos as mães, agradecemos a vocês. Realmente, eu acho as mães têm um papel assim fabuloso,
é a mão que balança o berço, é a mão, né, que move o mundo, né? Já tem um livro, filmes a respeito disso, do passado, mas acredito nisso. Acredito que a influência, o exemplo das mães é indispensável, né, para que a sociedade seja mais justa, né, mais amorosa, que nós possamos assim viver numa sociedade melhor com a ajuda das mães. As mães, elas são exemplo para mim de resignação, e nisso eu percebo, elas têm assim um aspecto muito semelhante a Jesus. Quando eu olho Jesus, como ele era abnegado, dando a sua própria vida, como as mães fazem isso, né? Dão a vida, dão o melhor do alimento que podem, né? A melhor roupa que podem, o melhor calçado que podem, é assim, né? E muitas mães aqui já passaram restrições, apertos, mas sempre procuram oferecer o melhor para os seus filhos e netos, e sempre fico com a última parte, né? Geralmente é assim. E nisso eu vejo assim que as mães parecem muito com Jesus, essa abnegação de abrir mão. Nós os pais somos um pouco diferentes, né? Somos um pouco mais egoístas, geralmente. O homem tende a ser. Não estou dizendo que todos são, mas de maneira geral a mãe, ela abre mão muito mais vezes pelos filhos, né? Pela família. Então, parabéns, mamães, parabéns, vovós, que Deus continue dando saúde, que vocês possam curtir, né, o tempo que puderem com seus filhos, com seus netos, o que puderem, porque cada um estuda, trabalha, cada um para um lado, né, mas sempre que puderem, possam curtir, aproveitar isso. Que Deus as abençoe, com saúde, vocês tenham muita alegria ainda em ser mãe, em viver em família, tá bom? Receba então a nossa homenagem. Eu hoje não vou pegar um texto assim para falar sobre Maria, que eu acho uma mãe maravilhosa, para mim é muito inspirativa. Tem também outras, né, como Lloyd, Paulo tece um elogio assim, né? Olha, Timóteo, que a sua fé seja genuína, não fingida, como você recebeu da sua mãe, né? Eunice, da Lloyd, era a avó e a mãe de Tiago lá, de Timóteo. E assim há vários exemplos dignos de serem seguidos, que estão lá na Bíblia. Mas eu geralmente faço isso, mas hoje eu optei por não fazer isso, né? Agradeço aqui, homenagem pessoal à Mônica, né? Que eu acho que ela é uma mãe muito dedicada, mãe maravilhosa. Poderia até dizer que é a melhor mãe do mundo, mas aí é muita pretensão nossa, né? Mas, claro, o filho sempre pensa assim da mãe, geralmente pensa, né? Mas a Mônica realmente tem feito um bom papel, agradeço, que ela é uma mãe maravilhosa, zelosa, dedicada demais, e como toda mãe, abnegada também. Então, que Deus te abençoe, renove suas forças, e a nossa homenagem à dona Neuza Rebeck, né, que minha sogra, mãe dela, que partiu recentemente também, deixou muito saudade, que é a pessoa que servia, tinha a alegria de servir a vida toda, desde criança, impressionante. Então, agradeço também a Deus, a minha mãe, né, Irene, que está lá, falo todo dia com ela pelo telefone, mas é cheio de saudade, e é distante 350 quilômetros, né? A gente não pode estar junto ainda, não pode. Ela está vacinada, mas eu não estou, então fica essa confusão, os filhos tudo longe, distante. É um tempo estranho, um tempo diferente, mas a gente vai superar, temos fé e esperança que vamos superar isso daí e estaremos juntos para nos abraçar novamente, se Deus quiser, no tempo mais curto, com a graça de Deus. Vamos então abrir a Bíblia em Mateus 4 e vamos então olhar para Jesus nessa manhã. Ele é o centro, Ele é digno de receber adoração, Ele é o nosso exemplo, nós procuramos nos assemelhar ao Senhor Jesus. E se você andar de acordo com os ensinamentos de Jesus, você será uma excelente mãe, será um excelente filho, não é? Nós seremos excelentes cidadãos, e não apenas membros de uma igreja, mas no corpo de Cristo seremos irmãos abençoadores uns aos outros. Então vamos estudar Mateus 4, de 1 a 11, para entender um pouquinho, através do exemplo, da demonstração de Jesus, em superar as tentações. Então, como Jesus, nós também almejamos superar as tentações do cotidiano. Então, se você quer assim, ser bem-sucedido, você precisa olhar para Jesus, aprender com Ele
E aí nós abrimos o Evangelho e nós vamos entender, então, vamos estudar um pouco sobre os ensinamentos. Então, eu já aprendemos aqui que o exemplo não é mais uma maneira de ensinar, mas é a maneira mais eficiente. Então, por isso, irmãos, que você que é pai, que é mãe, às vezes fica cansado, porque parece que fala, aconselha, a palavra entra no ouvido, sai pelo outro, parece que a pessoa não está ouvindo nada, mas olha o seu exemplo, né? Quando nós damos o modelo, isso é poderoso, é eficiente, e no final das contas você vai ver que valeu a pena o investimento, você terá bons frutos a colher, se Deus quiser, nós cremos nisso. Então, pelo exemplo de Jesus, nós vamos seguir também nesse desejo de suplantar as tentações, porque elas vêm, né? Elas chegam, mas nós sabemos que o Senhor nos capacita para evitá-las, para superá-las, amando a Deus, tendo prazer nas promessas de Deus, convivendo com o Senhor mais intimamente, nós seremos fortalecidos e as tentações parecerão para nós uma bobagem, né, que não vão nos provocar mais. Então, esse é o segredo, é se unir a Jesus, é olhar para Jesus, é seguir a Jesus, para que você possa superar as tentações no dia a dia. Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus então respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Gente, que texto de 11 versículos apenas, mas riquíssimo. Quantos aprendizados, lições nós podemos compreender aqui nesse texto de Mateus capítulo 4, quando nós conhecido pelas tentações enfrentadas por Jesus. E eu creio que se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, na nossa vida de piedade, de consagração a Deus, nós precisaremos aprender com Jesus, precisaremos olhar para Jesus, para que nós, observando, possamos compreender como Ele venceu cada tentação, Ele não cedeu, Ele não caiu em tentação. Então, irmãos, creio que esse é o propósito de Deus para nós, que nos assemelhando a Jesus, nós possamos ser fortalecidos, enriquecidos da sua graça e possamos assim agradar ao nosso Deus, possamos obedecer ao nosso Pai. Então, sozinhos nós não podemos, nós não vamos conseguir, mas se o Senhor está conosco, que nós estamos atentos aos seus ensinamentos, certamente que nós seremos bem-sucedidos. Então, primeiramente, como foi que Jesus lidou com as tentações?
Você observa aqui, através desses versículos, alguns princípios que saltam aos olhos, não é? Se não, vamos procurar observar isso juntos, um de cada vez, não é? Primeiramente, Jesus foi guiado pelo Espírito. Ele foi ao deserto, mas ele não estava sozinho. Então, olha, a companhia faz lugar. Até quando a gente não era casado, namorar uma pessoa no banco de cimento da praça, às vezes era agradável, porque não era o lugar mais confortável do mundo, né? Talvez não tivéssemos dinheiro para ir num restaurante fino, né? Mas a pessoa faz o lugar. Então nós estávamos contentes com a pessoa. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito, como Jesus estava, até no deserto, ou até na escuridão, nos problemas da vida, você vai se sentir seguro, porque você estará bem acompanhado. Então, ele foi guiado pelo Espírito, diz aqui, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Isso logo após ele ser batizado. E ali, então, o símbolo, né, de que ele estava cheio do Espírito Santo, foi que, em forma corpórea, como se fosse uma pomba, né, que é um dos símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo, então, veio sobre Jesus, e ele pôde ouvir uma voz do céu que dizia assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que palavra maravilhosa, né? De uma mãe, de um pai, que pode apresentar seu filho a um amigo, a uma pessoa, e falar: esse é meu filho, é minha filha, me dá muita alegria. Não é maravilhoso? E também, do outro lado, quando a gente, como filho, a gente tem assim a expectativa de que está agradando ao Senhor, de que está caminhando parecido com Jesus, em obediência à palavra de Deus, e a gente sabe que isso agrada a Deus. Então agora nós somos, como Jesus, filhos que damos prazer ao nosso Pai. Mas quando a gente peca, quando a gente cai em tentação, a gente sabe: poxa vida, estou entristecendo meu Pai, estou desapontando a Deus, porque Ele nos criou para sermos semelhantes a Jesus, livres do pecado, viver uma vida plena, abundante, livre. E quantas vezes nós falhamos, nós caímos, nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Então, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, aqui no versículo 1 de Mateus 4, nós também, se quisermos assim andar bem sucedidos diante de Deus e honrar o nosso Deus, não será apenas de palavra. Então, gente, não é o que eu digo, não é o que nós proclamamos somente, mas é o que nós demonstramos com a nossa vivência. Então, se eu quero agradar a Deus, eu devo ser levado pelo Espírito Santo, deixar que o Espírito me conduza, pedir, depender, orar, falar: Senhor, que o Espírito do Senhor venha me guiar, me orientar. É como se nós estivéssemos numa pátria que não é nossa, e quando você vai a uma cidade que você não conhece, você certamente vai precisar de alguém que já passou por ali, um guia. Você terá que pagar para não ficar perdido ou embaraçado com situações perigosas até. Então você precisa de um guia, e esse guia é o Espírito Santo, é o nosso guia espiritual, que nos dá discernimento espiritual para evitar o erro, o pecado e acertar, fazer a vontade de Deus sobre a nossa vontade. Então Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, e nós também devemos ser. Quer superar o pecado, a tentação? Precisa deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala, garantindo que nós não vamos superar as tentações por nossa boa vontade apenas. Não basta, porque Paulo mesmo fala: o que eu quero eu não faço. Paulo era muito mais espiritual do que todos nós. Então, se ele falava: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, essa luta espiritual constante, não é? Então, nós, conscientes disso, precisamos que o Espírito continue nos ajudando. E o próprio apóstolo Paulo, aos Coríntios, vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens,
E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Olha que coisa interessante. Quando vem a tentação, se nós estamos conectados com Jesus, conectados com o Senhor, pedindo, dependendo do Espírito Santo para nos conduzir, Ele mesmo vai apresentar um escape. E a nossa consciência sadia, pela habitação do Espírito Santo, pela palavra de Deus presente em nós, Ele vai nos ajudar a escolher. Eu escolho Deus. Eu prefiro fazer a vontade do Pai. Eu vou obedecer a Deus e não a minha vontade da carne. Nesses momentos, então, é importante que o Espírito Santo chegue junto e nos estimule, né, a agir corretamente e a evitar o mal. Então, lidar com a tentação depende da nossa companhia com Jesus. O Espírito Santo vai nos guiar. Hebreus 4 vai dizer assim, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote, que é o título de Jesus, né? No Novo Testamento, ele é a figura do sumo sacerdote do Velho Testamento, que oferecia culto a Deus, sacrifício a Deus pela comunidade. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha, então, nós estamos seguindo a Jesus, que sabe bem o que nós estamos enfrentando, porque Ele passou por todo tipo de tentações e não cedeu. Ele foi vitorioso, e Ele pode agora, muito bem, nos ajudar e nos dar forças para que nós também possamos superar as tentações. Que coisa interessante. Se fosse Jesus assim, um Cristo que nunca tivesse que lidar com as tentações, alguém poderia falar assim, mas como Ele, né, vai me ajudar, se Ele não sabe o que eu estou passando, se Ele nunca experimentou isso. Mas aqui está dizendo que Ele teve que lidar com as tentações, e por isso mesmo Ele pode compadecer-se de nós, quando Ele sabe o que nós estamos enfrentando, que nós estamos sofrendo. Então, Deus, Ele é sensível, porque Ele sabe bem o que está passando no seu coração nesse momento. Então, confie nele. Segunda coisa que a gente percebe aqui no versículo 2, agora, Mateus 4, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus lidou com as tentações em jejum. Ou seja, Ele percebeu que as tentações eram assim, terríveis. E Ele, então, estava preparando-se, estava preparado. Ele não estava brincando ou lidando com um assunto tão sério de maneira... tem uma palavra certa para isso que eu sempre me esqueço dela, mas você lidar com um assunto que é muito sério, mas levar isso na brincadeira. Isso é um perigo. E Jesus, Ele agiu apropriadamente. Então Jesus, Ele foi orar e jejuar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Olha que impressionante. Só mesmo Deus para sustentar, né, num momento como esse, e o fortalecer. E a gente sabe que Deus fez isso mesmo, por isso Ele conseguiu lidar com as tentações e superá-las e vencê-las. Jesus jejuou, e a igreja do Senhor Jesus precisa voltar a jejuar. Mas não fiquem esperando que haja uma convocação para que, né, como lá em Nínive, diante do pecado da nação, todos, né, foram chamados ao arrependimento, e eles jejuaram todos ao mesmo tempo. Que você possa voluntariamente, percebendo a gravidade das circunstâncias, você mesmo possa tomar a iniciativa de buscar o Senhor, separar um tempo para você jejuar, se você pode fazer isso, para que você, como diz o Richard Foster, o Senhor Jesus decidiu
jejuar, abster-se do alimento para participar de um banquete nos céus, um banquete na presença do Pai. E é isso que o jejum nos traz. Enquanto você se priva de um alimento para o corpo durante algumas horas, algum tempo, mas você está buscando intimidade, proximidade com o Senhor e independência de tudo que é material. Pense nisso e como Jesus vence as tentações praticando o jejum pelo menos uma vez por semana, porque os judeus faziam quarta e sexta, né? Então a Bíblia diz que se a nossa justiça não for igual dos fariseus, ai de nós. Então nós precisamos pelo menos uma vez, né? Que a gente possa ter essa disciplina espiritual tão importante, esquecida, negligenciada e às vezes mal compreendida, que a pessoa jejua e sai alardeando, né? E Jesus falou que não deve ser assim, deve ser com discrição, é você e o seu Pai. Então faça isso, a semelhança de Jesus. No versículos 4 e 7, vamos perceber outro valor importante aqui para que nós possamos superar as tentações. Jesus refutou o adversário pela palavra. Não foi ideologia pessoal, não foi achismo, mas ele refutou o diabo, o adversário, baseado na palavra de Deus. E só nesse texto aqui a gente tem referência do Salmo 91 e de Deuteronômio também, aqui capítulo 8, versículo 3, Jesus, ele citou a Bíblia para o maligno. Está escrito isso aqui, está escrito, Jesus falou. Já pensou? Na hora que você está sendo tentado, via sua mente assim, bom, o que Jesus faria nessa hora, né? Qual a escolha que Jesus iria fazer aqui no meu lugar? E se pudéssemos pensar, ser conscientes assim, sempre, e pensar assim, não, a palavra de Deus diz que a gente deve proceder dessa maneira, dessa forma, esse é o princípio bíblico, e se nós conseguirmos fazer isso, vamos ser vitoriosos sobre as tentações, não vamos ser enganados. O John Piper diz que nós pecamos porque nós gostamos do pecado, porque o pecado, a tentação, é uma ilusão, e nós compramos essa ideia de prazer, e quando nós experimentamos isso, nós falhamos diante de Deus, e nós amargamos a decepção, porque a gente é conscientizado pelo próprio Espírito Santo que aquilo não é agradável a Deus, o nosso Pai. Então, irmãos, se nós queremos realmente suplantar as tentações, como Jesus, devemos refutar o adversário pela palavra de Deus. Pense nisso. Então, essa aqui é uma dica que nós percebemos nesse texto, e só essa lida e observação rápida, a gente pode perceber aqui, que além de orar, além de citar a palavra que Jesus conhecia bem, afinal de contas ele era a palavra, não é? E ele também lia o Velho Testamento, tanto é que vai citar aqui os Salmos, vai citar Deuteronômio. E outra coisa interessante aqui que a gente percebe é que Jesus, ele agiu com autoridade espiritual diante do adversário. Ele não ficou morrendo de medo, tremendo, ele não ficou tentando escapar, mas ele repreendeu o maligno. E ele diz assim no final do texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 4, versículo 10, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha, é interessante ver que independente da idade ou de tempo de igreja, uma pessoa que está ali em dia com a sua comunhão com Deus, o estudo da palavra de Deus, sendo guiado, deixando ser levado pelo Espírito Santo, essa pessoa vai ter essa característica, ela vai ser uma pessoa que tem autoridade espiritual e não vai se acovardar diante até mesmo de uma pessoa endemoniada, diante até mesmo de uma acusação ou do adversário que se apresente para você de qualquer forma, mas você corajosamente, com autoridade espiritual, não vai nem chamar o pastor, né, o seu líder, para orar, para expelir um demônio. Você mesmo é capaz de orar, e como Jesus nos ensinou, que Jesus o repreenda.
que Jesus repreenda o maligno, o diabo e os seus demônios. É assim que Jesus nos ensina a fazer. E por fim, irmãos, depois então, vejam, de jejuar, de estar ali se apropriando da palavra de Deus, com essas atitudes, esses valores, princípios que nós estudamos aqui nesse texto, e de ter essa autoridade espiritual, essa convicção de fé num Deus que é incomparavelmente maior e poderoso, e a gente sabe, o maligno ele treme de medo, né? Não só de Jesus, mas de nós, dos crentes também, porque nós não andamos sozinhos, nós estamos apegados a Jesus de Nazaré, e sabemos, né, que o Espírito que nos conduz. Então o maligno vê isso, ele percebe isso, e ele tem ojeriza, ele tem medo, ele vai escapar de você. Por isso que Pedro fala, né, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, com autoridade espiritual. E por fim, olha só que maravilha, esse grande final que está aqui. Então o diabo deixou, e anjos vieram e os serviram a Jesus. Jesus foi ministrado pelos anjos, que a Bíblia nos garante, são agentes ministradores da parte de Deus para os crentes. Saibam vocês, que vocês estão bem acompanhados. Jesus falou que estaria no meio de nós, quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no seu nome. O Espírito Santo habita em nós, porque nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. É uma garantia da palavra de Deus. E além do Espírito Santo, além de Jesus, ainda a Bíblia diz que os anjos são agentes ministradores, que eles estão servindo na vida daquele que tem a sua fé firme no Senhor. Que você possa olhar esse texto e você possa se encorajar de servir ao Senhor com seriedade, de se apegar à sua palavra, de praticar disciplinas de jejum e oração, que com autoridade você possa evitar tudo que é mal, superando assim as tentações, tendo uma vida de liberdade em Jesus Cristo de Nazaré, que venceu no deserto. E se o deserto é uma escola, é um lugar de aprendizado, parece um lugar de solidão, mas quando nós estamos acompanhados com Jesus, até mesmo o deserto vai ser um lugar de enriquecimento e de crescimento espiritual para nós. Pense nisso, você que está passando pelo deserto, né? Cada um de nós aqui que passa por suas lutas, dificuldades, apertos, isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Dependamos assim do Senhor Jesus, e vamos vencer como Ele venceu também todas as tentações, e que seja a nossa vida para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, feliz Dia das Mães para todos vocês, e nós pais, nós filhos, vamos para casa mais cedo hoje, para terminar o almoço especial que nós já começamos a preparar para a mamãe, né? Ou se não, leve no restaurante. Se você não sabe cozinhar, leve sua mãe no restaurante. Mas por favor, né? O restaurante está cheio hoje, então é melhor cozinhar. Então faça alguma coisa, mas não deixe a mamãe ir para o fogão mais uma vez, né? Que nós possamos assim andar dignamente diante do Senhor Jesus, sendo bons filhos, e também vocês sendo boas mães. Que Deus a todos abençoe e lhes dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? E vamos cantar, né? Depois. Pai, muito obrigado. Nós estamos agradecidos pela leitura, pelo estudo da sua palavra nesta manhã. E agora, Senhor, que caminhamos para o encerramento deste culto, nós te louvamos, porque a semelhança de Jesus, aprendendo com o Senhor, através do Evangelho, nós podemos mais uma vez ter os olhos do nosso coração abertos para compreender, Senhor, a sua grandeza, as maravilhas da sua obra, da sua lei, e possamos assim, seguindo a Jesus, o seu exemplo, possamos suplantar todas as tentações, nos apegando à sua palavra,
tendo uma vida de disciplina espiritual, na oração, no jejum e também com autoridade espiritual, com a certeza de que o Senhor está trabalhando na nossa vida, está nos preservando de todos os perigos e certamente se manifestará para cada um de nós pela esperança, pela fé que nós temos no amor e no poder do seu amor. Nós te pedimos humildemente, venha abençoar a nossa igreja, os irmãos que estão em casa impedidos de saírem, Senhor, ainda pela enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia, venha sustentar, venha dar saúde, venha curar e venha abençoar a vida profissional, o trabalho, o emprego, a renda de cada irmão, que o Senhor venha nos ajudar a superar todas as tentações e adversidades, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, é que nós te pedimos. Amém. Vamos ficar de pé e nós vamos terminar o culto desta manhã, louvando ao Senhor com mais esse hino. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada